trabalhar a melhor exposição dos produtos no ponto de venda no varejo atual. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria de convidá-la a seguir o canal também no Instagram. Corre lá, Foco no Varejo, e fique por dentro das informações diárias desse setor. Vamos lá! A pandemia da Covid-19 trouxe vários desafios ao supermercadista no trabalho de exposição no ponto de venda. E para falar mais sobre este assunto, eu converso com Júlio Bastos, Head de Vendas da agência de marketing C2C, que pertence ao J Group, que traz mais informações. Confira! Então, Júlio, muito obrigada por ter aceito o convite do canal Foco no Varejo para a gente falar aí sobre as tendências de mercado, ponto de venda no mundo atual. Obrigado você, Nathalie, pelo convite. É um prazer bater um papo contigo, com o canal, falar um pouquinho desse nosso cenário atual e, claro, sempre aprender e trocar experiência, porque estamos num momento que o aprendizado e desenvolvimento ele faz total diferença na hora da estratégia lá para o shopper e na comunicação com o varejo. Bacana! Então vamos começar falando aí sobre esse atual momento, né? Esse cenário que a gente está vivenciando aí em relação à questão da pandemia, que mudou os hábitos, costumes aí do shopper no ponto de venda, né? Diante desse atual momento em que o consumidor fica menos no ponto de venda, fica menos aí, gasta menos tempo dentro da loja, qual que é a importância de proporcionar a melhor experiência aí no ponto de venda físico para o shopper? Hoje, o principal desafio no ponto de venda físico é você entender que o consumidor ele mudou. O consumidor ele teve uma evolução e, Júlio, essa evolução ela vai continuar? Vai porque o consumidor aprendeu a otimizar o tempo dele. Isso não vai mudar, isso vai virar um hábito, tá? Até porque a gente está num longo período de adaptação. Então, esse longo período de adaptação depois vai virar a normalidade dali para frente. Então, hoje, eu tenho que aproveitar o momento que o consumidor está no PDV e pensar estrategicamente como que eu vou posicionar minha marca, como que eu vou posicionar o meu investimento de comunicação e como que eu vou posicionar o meu investimento com promotoria, com estratégia. Por quê? O consumidor ele já chega com uma lista pronta. Tanto eu falo disso com o supermercado, porque hoje eu não vou no supermercado mais como eu ia antes. Eu ia passeando por gôndolas e entendendo o que eu queria comprar. Hoje, se eu não fizer o cross de um produto próximo do outro, eu não vou ter a venda, porque eu vou entrar para comprar a esponja de banho. Se eu não tiver ali um sabonete diferenciado próximo da esponja de banho, eu não vou levar o cross. Então, a ideia é que o varejo aprenda com essa normalidade atual a pensar estrategicamente no posicionamento de produtos para que o shopper ele consiga encontrar ao alcance dele e isso vira uma estratégia, tá? O consumidor ele hoje não vai perder mais tempo. Ele vai entender o que ele precisa, vai chegar decidido no PDV. O que vai fazer ele mudar de opinião é o posicionamento que o varejista tem, o posicionamento que a marca tem dentro do varejo. Vai muitas vezes mudar o que ele veio decidido de casa. Mas para isso, a gente precisa ter um investimento visual. Eu preciso investir para recepcionar bem. Então, o pontapé inicial aí deve ser um melhor trabalho aí na exposição dos itens no ponto de venda. Um melhor trabalho de exposição. Além de pensar no trabalho de exposição, um melhor trabalho de geração de cross. E isso precisa vir da marca. Se eu vendo um produto X, eu preciso conectar ele com o Y, que eu também vendo, ou muitas vezes eu não vendo, tá? Eu não tenho aquela linha de produto, mas eu preciso pensar no meu investimento em conectar um produto com outro. Mas eu vou estar ajudando uma outra empresa. Não, você não vai estar ajudando uma outra empresa. Você vai estar gerando um cross e ele vai estar levando o seu produto em um produto que você não comercializa. Ou seja, a estratégia de execução ela teve que ser repensada. E se ela não for repensada de forma ágil, a gente não vai ter um shopper realmente consumindo no PDV. Ele vai acabar levando aquilo que visualmente facilita na identificação. Então, o investimento no cross-merchandising é um grande recurso aí que o varejista pode apostar nesse momento. Então, buscar agregar por tipos de produtos, por finalidades de uso de produtos, a massa de tomate com molho, o shampoo com condicionador, também com a touca para banho, agregar por tipos de itens e soluções. Exatamente. Como a gente pensava muito antigamente que o ideal dentro do varejo era que eu conseguisse o checkout.
Era que eu conseguisse estar presente no checkout. Isso era importante no varejo há um tempo atrás, né? A gente brinca, né? Antigo normal, mas era um normal tão próximo que o checkout era muito importante. Por que o checkout era importante? Porque ele impactava. Ele fazia a compra do impulso. Eu estava ali passeando pelas gôndolas e eu chegava na hora de passar no caixa, tinha um Trident, tinha um chocolate, tinha um refrigerante. Aquilo me fazia levar algo que naturalmente eu não levaria, mas eu já estava ali, estava esperando. O meu comportamento ainda era aquele comportamento do passear dentro do varejo, então eu acabava levando. A mesma coisa, entrei numa loja de roupa, entrei decidido, preciso de uma calça. Eu levava uma camiseta, porque eu tinha tempo de passear. Hoje, se eu chego no varejo, eu quero levar uma calça, eu vou levar a calça, porque eu já cheguei com aquela decisão. Eu não vou parar, ficar provando roupa, eu não quero perder nem ficar muito tempo num contato de um ambiente onde outras pessoas estão ao mesmo tempo. Sim. E isso vai ficar, porque isso otimizou meu tempo. Se antes eu ia no shopping para comprar uma calça, eu ficava 1h30 dentro do shopping para comprar uma calça, hoje eu vou no mesmo shopping, compro aquela mesma calça que eu ia comprar um tempo atrás e gasto meia hora entre entrar na loja, comprar, voltar para o carro, pagar o estacionamento e sair. Isso otimizou o meu tempo. Sem dúvida. Então, como a decisão de compra ela já vem junto com o cliente na loja, seja independente do varejo que seja, a forma de facilitar a vida do cliente lá no momento da compra é o que vai ajudar a impulsionar as vendas, né? Não adianta ter as coisas, cada produto numa área distinta que o cliente vai ter que percorrer uma grande área dentro da loja, né? Ele precisa facilitar a vida do cliente, fazendo com que ele leve mais produtos, fazendo com que o ticket médio seja maior. Correto. Se eu não fizer isso, se eu não pensar no consumidor desse jeito, se eu não pensar no shopper dessa forma, ele vai levar aquilo que ele decidiu, que ele vai entender, poxa, eu não vou ficar muito tempo passeando dentro da loja. Ou eu mexo na comunicação, deixo isso mais visual e, claro, não deixando de lembrar que estamos vivendo uma era um pouco diferente. A gente precisa lembrar que o varejo agora ele é digital. Uhum. Eu vou entender, na minha casa eu vou pesquisar e eu faço isso como consumidor, tá? Eu sou imediatista e o brasileiro ele é imediatista. O brasileiro ele não gosta de comprar e esperar chegar em casa. Difícil. Só se a oferta ela for muito melhor. Mas eu olho na internet e identifico o que eu quero. Então eu entrei no site do varejo X. Eu vou olhar, vou entender. Poxa, eu quero isso. Vou voltar com essa decisão semi-tomada e vou no varejo físico. Então eu fiz uma jornada digital. Então se eu também não me preocupar que o shopper ele vai olhar o meu e-commerce antes de ir no PDV, e aí, claro, não estou falando nesse sentido na hora de você fazer um supermercado, que as pessoas geralmente não olham, apesar de termos plataformas aí de compras online bombando nesse momento, e que as pessoas descobriram que é fácil fazer supermercado de forma prática, sem sair de casa e sem se expor ao risco, depois você entrega isso em casa, limpa, higieniza e consome. Quando eu falo de vestuário, tecnologia, bens de consumo de modo geral, e não aquilo que eu consumo em produto alimentar, eu vou olhar na internet, eu vou entender, poxa, gostei bastante desse tênis, ele tem um amortecimento que eu preciso, vou no varejo, porque eu não quero comprar e esperar chegar na minha casa. E isso é o comportamento brasileiro, tá? A gente não tem o costume de comprar no e-commerce porque tem um prazo de entrega. E, além disso, tem a taxa de entrega. Então, junta alguns ofensores que, claro, o varejo está reaprendendo, tá? Ele está começando a não cobrar uma taxa de entrega no e-commerce, mas ele ainda precisa evoluir muito na organização desse e-commerce. Ele não pode gerar um nível de dificuldade para o shopper, porque se ele gera um nível de dificuldade, ele perdeu o cliente ali na hora, e o cliente às vezes não vai nem pesquisar no e-commerce dele, ele vai trocar de e-commerce por um produto similar. Então eu preciso pensar que a jornada do shopper, ela hoje começa no online, eu preciso ter uma boa execução no PDV, porque se eu tiver uma boa execução, eu vou prender esse shopper dentro da minha loja, e automaticamente eu preciso ter uma receptividade diferente. Hoje eu não vou chegar numa loja para comprar perfume e vou testar. Aquele teste ele acabou. O consumidor consciente, o shopper consciente, ele não quer testar mais. Porque ele tem um receio ali do teste, aquele momento é um momento que pode ocasionar para ele numa exposição de risco desnecessária, mas eu preciso ter um cara físico ali preparado para tirar as minhas dúvidas e quebrar minhas objeções. Então, outro ponto importante é treinamento e capacitação da tua força de atendimento. Ela precisa estar treinado, capacitado e pronto para receber esse consumidor diferenciado. Então, não adianta só pensar na execução de exposição. Eu preciso pensar na execução de exposição, material de comunicação, treinamento e capacitação. Então, ele tem que estar muito conectado, senão eu não consigo evoluir.
Sim, e diante disso também a estratégia Omnichannel também tem que estar cada vez mais refinada para atender o cliente também do jeito que ele quer, no momento que ele quer, da forma que ele quer, certo? A gente tem que começar a evoluir na estratégia Omnichannel, porque o que acontece? A gente tinha uma ideia, a gente começou a pensar nessa estratégia, só que esse pensamento ele ia andando devagarzinho. E aí, na última Páscoa, que a gente já estava em pandemia, vou dar um case assim, que eu achei sensacional. A gente já estava no meio de uma pandemia e eu amo a ideia de ganhar um ovo de Páscoa. Não é o meu tipo de... eu não sou aquela pessoa louca por chocolate, mas eu acho interessante você presentear com um chocolate. É algo que remete àquela memória afetiva, aquela memória da adolescência, infância. É legal você ser presenteado dessa forma. E eu falei, poxa, mas eu não quero ir no supermercado, não quero enfrentar fila, não quero ir debaixo de uma gôndola, como era o nosso costume. E eu descobri, através do Rappi, que eu conseguiria comprar um ovo de Páscoa na época de uma marca que eu gosto, e que eles entregariam aquilo na minha casa, aquilo chegaria numa embalagem, direto do e-commerce do cliente. Poxa, eu já conheço a marca, já conheço o produto, e eu conseguiria fazer a compra sem sair da minha casa, sem me expor ao risco. Então, a gente começa a entender que o varejo ele começa a enxergar saídas. Hoje eu tenho, por exemplo, você pode comprar um celular pelo Rappi. Por quê? Porque a gente sabe que se eu não buscar saídas de estratégia do comportamento do consumidor, ele ser atendido no lugar que ele quiser, da forma que ele quiser, com a linguagem que ele quer ouvir, a gente não vai evoluir. E aí a gente vai estagnar e aquela marca ela não vai conseguir vender. Porque não vai adiantar ela investir muito com marketing se ela não investe com o básico, que é como o meu cliente ele quer ser atendido hoje? Primeira pergunta, qual o comportamento? Meu cliente hoje ele quer entrar no Rappi e quer comprar um vinho. Qual que é a minha estratégia? A mesma promoção que eu vou colocar no varejo físico ou no e-commerce convencional, que é o e-commerce lá que eu entro no site da marca, escolho, compro, faço meu checkout dentro do site. Não. Eu tenho que lembrar que o meu consumidor hoje ele vai entrar no iFood, no Rappi, ou no James, em algum aplicativo desses e quer comprar o mesmo produto, porque ele não quer sair de casa. E principalmente quando a gente pensa, os finais de semana as restrições estão aumentando. A gente já tinha que estar preparado para atender esse consumidor nos finais de semana, onde a restrição está aumentando. Isso não deveria gerar um impacto, por exemplo, de venda. Não, porque vai ter a restrição, mas o consumidor ele não vai deixar de comprar o vinho dele para o final de semana. Ele não vai deixar. Pelo contrário, o potencial dele de compra, ele não vai no restaurante, mas ele vai trazer o restaurante para dentro de casa. Eu costumo brincar que a gente cria o ambiente do restaurante dentro da nossa casa. E o varejo ele precisa estar preparado para suprir essa necessidade. Sem dúvida. É estar presente onde o cliente está, proporcionando aquilo que o cliente deseja e também sem deixar de encantar o cliente, né? É preciso encantá-lo, seja no físico ou no digital, né? Assim, independente do canal, é preciso trazer esse encantamento para o cliente, certo? Correto. Se eu não me encanto o meu cliente, não faço com que ele se sinta querido, acolhido e com a comunicação fluida, eu não vou conseguir manter esse cliente dentro, eu não vou conseguir ser o diferencial que esse cliente precisa. E isso vale para todos os varejos, tá? Outro dia eu tive uma experiência negativa com um pedido de um restaurante. Poxa, eu sou tão fã daquele restaurante no presencial e achei o e-commerce dele não me agradando. Então, poxa, como é que eu não pensei nisso? A gente está num momento novo. Os restaurantes têm capacidade reduzida para receber pessoas. Eu tenho que pensar em como que eu vou fazer o cliente se sentir em casa, estando na casa dele, se sentir literalmente na casa dele, no sofá dele, mas como se ele não tivesse perdido a minha qualidade de entrega, como se ele não tivesse perdido a minha qualidade de recepcionar bem dentro do meu local, dentro do meu restaurante, ou dentro da minha loja, ou dentro do meu varejo de calçado, do meu varejo de roupa. O cliente ele tem que se sentir tão bem naquele momento que ele vai falar, remeter a marca. Ele vai lembrar, olha, outro dia eu fiz um pedido na marca X, no restaurante ou no varejo X, mas eu fui tão bem recebido na minha casa como se eu estivesse fisicamente num restaurante ou fisicamente naquele varejo. Isso gera um diferencial total. Sim, quando é positivo, o resultado é positivo, vai ter a recompra, você vai indicar para os amigos e tudo mais. E diante vai postar dessa... no Instagram, Isso. Você vai fazer a postagem no Instagram, porque hoje a gente está num momento totalmente diferente, Nathalie. A gente está num momento que
todo mundo é influenciador de alguma forma. Sim. Então, as pessoas se tornaram automaticamente influenciadores. O que é que eles fazem? Eu fiz um pedido, gostei da receptividade que eu tive, gostei da entrega, gostei do produto, gostei da forma como o varejo me acolheu, eu vou postar. E essa postagem ela vai ser literalmente gratuita para o varejista. Porque assim, mas o cara tem 300 seguidores, 400 seguidores, mas ele tem 400 pessoas na rede de contatos pessoais dele, a quais ele consegue influenciar sem nem perceber, e essas 400 pessoas são oportunidades de compra de alguma forma. Claro, sem dúvida. E se a resposta é negativa também, né, se a experiência é negativa, o mesmo vai acontecer, mas por outro lado, né, vai impactar negativamente aí para aquele público daquele consumidor, né? Aí você vai falar assim, eu quero acionar aquele restaurante, por exemplo, né? No seu caso que você citou aí como exemplo. Aí você vai falar da sua experiência que não foi tão boa assim, aí aquele amigo seu que viu fala assim, eu queria pedir, mas o Júlio, ele fez essa compra, mas não foi legal. Não, então vou pedir do outro que eu já estou acostumado, né? E por aí vai. Exato. E aí você acaba deixando o consumidor sem a oportunidade. Eu brinco que na verdade, não é o consumidor que está deixando de comprar com você. Você não está dando oportunidade de compra para o consumidor. Porque se eu não me preparei para receber o consumidor, eu que não estou dando oportunidade do consumidor comprar comigo, do shopper fazer a compra comigo. E aí eu não estou dando oportunidade nem do cara que é o decisor, nem daquele que vai ser o usuário do produto adquirido. Porque hoje a gente também tem que lembrar, não vale a pena encantar mais, como eu fazia muitas vezes, campanhas voltadas para quem paga a conta. Eu tenho que lembrar que eu tenho que encantar quem paga a conta e quem consome a conta, ou seja, quem consome os produtos adquiridos. Então, se eu não penso nisso, não entendo o comportamento novo, não percebo e não faço um investimento efetivo com estratégia, naturalmente eu não vou conseguir fazer o encantamento, ou seja, eu não vou prender e fidelizar dentro da minha marca. Sem dúvida. Então, estamos diante de um momento aí desafiador, mas que é preciso pensar aí nessas oportunidades que o momento proporciona, né? Porque há muitas oportunidades existentes, né? Estamos nesse momento que, de fato, aí a gente não esperava, mas existem oportunidades e é preciso entender o cliente e atendê-lo da melhor forma, seja no digital, seja no físico, independente do canal, independente da experiência, mas proporcionar aí um melhor relacionamento com o cliente. E pensar sempre o seguinte, Nathalie, testar e não demorar para corrigir. Hoje a gente não tem mais o tempo de avaliar, reavaliar e errar. Hoje eu tenho que ter a estratégia, implantar essa estratégia, e no primeiro caminho que eu entendo que essa estratégia não está sendo interessante, eu tenho que voltar um ponto para trás e já tenho que tentar reverter isso. Não adianta, em momento algum, eu trabalhar, errar e achar que eu vou ter um tempo maior para fazer a correção. Isso não vai acontecer, isso não funciona bem, tá? Nesse cenário novo, nós temos um tempo de erro muito pequeno. Sim. Sem dúvida. Porque a concorrência aí está cada vez mais forte, né? Quem aproveitar a oportunidade, aproveitou. Quem não, infelizmente, vai ficar para trás, né? A concorrência está investindo muito em planejamento. Então, aquilo que a gente fazia antes, que era ter um time de execução, e esse time de execução fazia testes, esses testes hoje eles já não conseguem ser testes. Eles precisam entrar em ação, percebi que está tendo um desvio, eu preciso voltar com um time de estratégia de trade marketing, com estratégia de execução de PDV, e já pensar numa saída. Porque se eu não for ágil, eu não vou ser lembrado, e muitas vezes eu posso matar uma estratégia boa, um produto bacana, porque eu não pensei que o meu time de erro ele tem que ser menor. E daqui para frente, essa é a nova realidade. Não adianta eu pensar que daqui a um tempo, a gente vai voltar para o que era antes, vamos ficar despreocupado que isso vai voltar para um cenário antigo. Não vai voltar, porque a gente se acostumou com um padrão, e esse padrão elevou a nossa régua. E elevar a nossa régua tem dois lados. Eu vou me fidelizar com algumas marcas e vou excluir algumas outras. E isso não pode acontecer. Isso vai desde o pequeno, desde daquela marca que não é grande, que não tem expressividade, até a marcas que são expressivas no mercado e que achavam que dominavam o market share daquele segmento e que hoje estão percebendo que elas estão perdendo em alguns pilares, ela começa a perder, mas isso está tudo dentro da estratégia. O errar e acertar precisa ser muito mais
Ágil. Ágil, com certeza. Perfeito. Ótimo, Júlio. Foi um prazer falar contigo. Foi um bate-papo aqui que trouxe vários insights aqui para o nosso público, para o varejista aí perceber que é preciso se movimentar aí e fazer com que a experiência para o consumidor proporcionar a melhor exposição, a melhor experiência é a melhor coisa, é a melhor solução para o ponto de venda e para os negócios da empresa. Eu que agradeço, Nathalie, a oportunidade de bater um papo contigo. Acho que estamos num momento que as trocas, elas somam muito no momento que estamos vivenciando. Acho que a experiência de um somada à experiência de outro, o sucesso é garantido ali no final. Acho que o seu canal, inclusive, ele agrega muito com isso, porque ele acaba reunindo visão e expertise de várias pessoas, de vários segmentos, e isso acaba somando, e o que dá certo num segmento pode não dar totalmente certo no outro, mas é uma troca, e essa troca pode ser adaptada. Ótimo, maravilha, então. Muito obrigada, Júlio, que em breve a gente possa falar aí de novos assuntos relacionados a esse varejo aí que encanta a gente do setor aí, que é realmente fascinante. Fico ansioso, estou à disposição, vamos falar sempre. Grande abraço. Grande abraço, até a próxima, Júlio. Até a próxima. Tchau.